hora de pegar a estrada. Zé, tamo aqui de novo para mais uma viagem com o velho do ETS. E vamos continuar com a nossa história sobre o Zé Arigó. Então, o cientista Rodrigues, que era aquele cientista que estudava psiquiatria, acreditava que o estudo de Kardec poderia levar a ciência a compreender o funcionamento daqueles fenômenos. Ele logo percebeu que as obras do codificador do Espiritismo tratavam de desmistificar e de afastar as ideias fantásticas que existiam em relação à morte e aos fenômenos que diziam respeito a ela. Acreditava também que estes estudos poderiam revolucionar não somente a sua área de estudo e pesquisa, mas todas as demais áreas. Ele pensava que a psiquiatria tinha deixado passar alguma coisa ao desprezar aquele tipo de conhecimento e que é por isso que não conseguíamos compreender algumas condições humanas relativas aos distúrbios psicológicos. Antes dos cientistas deixarem o Brasil, a imprensa ficou sabendo do trabalho deles e, principalmente, que eles tinham se submetido ao procedimento com o Arigó. E isso deu umas manchetes eufóricas nos principais jornais do país. Acontece que essa exposição preocupava os cientistas, porque não era boa para eles. Essa divulgação poderia ser mal interpretada e dificultar para eles conseguirem o apoio que precisavam conquistar. Os cientistas conheciam sua comunidade e sabiam que as pesquisas precisavam partir de fatos admissíveis pela ciência e que somente depois de conquistar a comunidade de pesquisadores é que poderiam tomar um outro rumo diferente, de acordo com o andamento das pesquisas, algo que seria natural, pelo que eles perceberam. Para eles, estava claro que seguiriam um caminho indefinido. Assim, precisavam explorar os fatos mais básicos, como o de que Arigó fazia cirurgias utilizando facas, canivetes ou qualquer objeto cortante disponível. Outro fato que eles tinham é que estes cortes não provocavam dor ou algum desconforto nos pacientes. Tinham ainda como fato que os cortes feitos não sangravam, e se sangrassem, bastava o médico dar uma ordem e o ferimento deixava de sangrar. Por fim, essas cirurgias eram feitas em ambientes com material que não eram apropriados, não eram esterilizados, não tinham uma asepsia adequada e mesmo assim os ferimentos não infeccionavam. Esses fatos não eram comprovações, mas eles davam evidência suficiente de que havia que levaria outros pesquisadores a sentirem-se curiosos em explorar essa pesquisa. Um dos cientistas meditava sobre o que ele tinha visto, tentando colocar aquela situação dentro de uma situação médica. Por exemplo,
para uma cirurgia de catarata que era feita aos montes pelo médium Arigó. Para que ela fosse feita numa condição normal, ia levar, depois do paciente preparado, né, anestesiado, imobilizado, cerca de 10 a 30 minutos no mínimo. Além, é claro, que tudo dependia de ser feito em um ambiente especialmente preparado para o procedimento. Já no procedimento do Arigó, ele encostava o paciente em uma parede, enfiava uma faca no olho e arrancava de lá o cristalino opaco do olho em poucos segundos. Logo depois, o paciente seguia com sua vida normalmente, como se não tivesse passado por um procedimento daqueles. E o cientista havia examinado alguns pacientes antes, durante e depois dos procedimentos e havia comprovado que realmente o Arigó tinha retirado o cristalino dos olhos de cada um deles. Além dos procedimentos acompanhados ao vivo pelos cientistas, eles conseguiram as filmagens originais de muitos outros procedimentos completos feitos pelo médium, os quais tinham estudado com muito cuidado. Eles sabiam que precisava estudar profundamente a história pessoal do médium, documentar, buscar algumas respostas, como, por exemplo, de onde vinha essa capacidade que o Arigó tinha para fazer aquilo que ele fazia. Qual era a estrutura mental que tinha o médium e como ela tinha sido criada e influenciada. Tinha acontecido alguma coisa na infância dele que despertou essa condição? Qual tinha sido o estímulo que levou ele a seguir esse caminho? Como é que ele conseguia trabalhar tanto e atender tantos pacientes todos os dias? Onde é que ele aprendeu a lidar com aquelas fórmulas farmacêuticas? Era visível que o nível de escolaridade formal que tinha o Arigó era baixo, e apesar da caligrafia dele ser compatível com essa escolaridade que ele parecia ter, as receitas que ele escrevia muitas vezes vinham indicando os mais modernos produtos de farmácia e falando sobre os laboratórios mais conhecidos do mundo, escritos sem nenhum erro de ortografia. Sem contar que a escrita era mais rápida que os cientistas já tinham visto em suas vidas. Ainda assim, não era fácil acreditar que ele fosse influenciado, como ele mesmo dizia, pelo tal do espírito do médico alemão, o Dr. Fritz. Os cientistas acreditavam que se conseguissem responder essas perguntas, seria possível compreender os fenômenos. Aquele cientista que se dedicava aos estudos paranormais, ele não conseguia classificar o que ele tinha visto, né, de acordo com as disciplinas dos seus estudos. Mas uma coisa ele sabia: ele tinha se submetido a tomar as medicações estranhas que foram indicadas pelo médium. Só para lembrar que este cientista é o que tinha aquele problema de coluna sem solução e que recebeu do Arigó uma receita que não fazia sentido do ponto de vista médico. Pois é, sua dor nas costas tinha sumido depois de 3 semanas tomando os remédios indicados. Nossa viagem está acabando e nós vamos ficando por aqui.
Na próxima viagem, nós continuamos com a história do Arigó.